A grande questão é que muitas das vezes a gente chega na casa do Senhor doente. Não doente do corpo, mas às vezes a gente chega na casa do Senhor doente da alma, doente do coração. A família está doente, a vida profissional, a vida financeira está doente. As áreas da nossa vida, pastor, meu casamento está doente. A gente chega na presença do Senhor e muitas das áreas da nossa vida chegam enfermas, doentes. E Deus tem cura para você, amém, queridos? Levanta a tua mão para você e diga: eu creio que o Senhor tem cura para mim. Deus tem cura para você. Mas entenda uma coisa, você acha que Deus ele vai te curar como? Deus ele vai te curar através da palavra. Todas as vezes que Deus ele curava, todas as vezes que Jesus ele curava alguém, ele liberava sobre a vida da pessoa uma palavra. E mediante a palavra que Jesus liberava sobre a vida daquele homem, ou sobre a vida daquela mulher, sobre a vida daquela pessoa, era o seu posicionamento que fazia com que o sobrenatural acontecesse. Não é que Deus vai curar você, não é que Deus vai libertar você, não é que Deus vai abençoar você, não. Ele já te curou, Ele já te libertou, Ele já te abençoou, porque o sacrifício na cruz do Calvário já foi feito, a dívida já foi paga e você está sarado. Agora o que falta? Pastor, mas se eu já estou curado, se eu já estou sarado, se eu já estou liberto, por que eu não consigo parar de beber? Por que eu não consigo parar de fumar? Por que meu casamento, as coisas não mudam? Por que a minha vida, as coisas não acontecem? Porque falta você tomar posse daquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. E cada vez que você vem aqui e que você ouve a palavra de Deus, você está aprendendo um pouco mais a como tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Diga assim comigo: cada palavra que eu ouço, eu aprendo a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já liberou. Amém? A tua cura já está liberada em nome de Jesus. A restauração do teu casamento já está liberada. A tua família já está sarada. Você já está sarado em nome de Jesus. Apenas tome posse disso. Glória a Deus. Pegue nas suas mãos a palavra de Deus aí. Aproveite que você está de pé. Amém? Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 23. Ou melhor, vamos fazer diferente. Coloca a Bíblia no assento, vai. Coloca a sua Bíblia sobre o teu assento. Deixa eu fazer uma oração por você. Não precisa abrir a Bíblia agora não. Isso. Coloque a tua mão aí sobre o teu coração assim. E com os teus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas você vai dizer com autoridade, tá? Mediante aquilo que você acabou de ouvir. Diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu acredito, eu creio que só em estar aqui o Senhor já está trazendo cura, restauração. Eu acredito que só em estar aqui adorando e ouvindo a tua palavra, me posicionando na sua presença, eu creio que as cadeias já estão sendo quebradas, os grilhões despedaçados, e a vitória já é minha. Eu creio, Pai, no teu poder e na tua graça. Por isso, nesta noite, fala comigo e abençoa-me poderosamente, e que ao sair daqui, que a tua graça, que a tua glória e a tua presença se manifestem poderosamente na minha vida. É o que eu oro, é o que eu creio, e já te agradeço em nome de Jesus. Meu amado, você pode abrir a tua boca e começar a clamar ao Senhor. Abre a tua boca, isso, começa a abrir a tua boca e comece a orar a Deus. Começa a abrir a tua boca e comece a falar com Ele agora. Se você verdadeiramente crê no poder de Deus, se você verdadeiramente crê que você já está sarado, então comece a orar como alguém que já recebeu. Não peça a Deus o milagre, não, o milagre já aconteceu na tua vida. Comece a clamar. Oh Pai querido, Deus amado, nós cremos, ó Deus, que nesta noite essa pessoa que entrou aqui seja precisando de uma cura, de um milagre, de uma restauração na família. Essa pessoa que talvez entrou aqui doente, quebrada, ó Pai querido, ela não vai ser curada não, ela já está curada em nome de Jesus, porque a palavra
palavra já está liberada sobre ela. Ó Pai, então em nome do Senhor, a única coisa que nós oramos agora, vem nos ensinando a tomar posse, vem nos ensinando, Senhor, quais são os caminhos, quais são os meios que precisamos utilizar para vivermos a Tua presença, para vivermos as Tuas experiências. Vem nos ensinando, Senhor, o que fazer, como proceder para tomar posse daquilo que já está liberado sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que cadeias caiam por terra da vida dessa pessoa, que cadeias caiam por terra da saúde, que cadeias caiam por terra da vida profissional, que cadeias caiam por terra da vida financeira de cada um dos teus filhos, que cadeias caiam por terra da vida espiritual desta pessoa. Pai querido, abre os olhos do entendimento, traga discernimento de espírito a cada um dos teus filhos, e que verdadeiramente, Senhor, sejamos envolvidos pela Tua graça, sejamos envolvidos pela Tua glória. Pai querido, alegra o coração daquele que está triste. Pai querido, renova as forças daquele que está cansado, pois a Tua palavra declara que os jovens certamente se cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Toma posse aí, meu irmão. Você que entrou aqui cansado, você que entrou aqui desanimado, toma posse, creia, você vai subir como águia, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, Senhor, nós estamos hoje finalizando o propósito pela família, Senhor. Pai querido, fala conosco nesta hora, fala conosco através da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a como nos posicionar no nosso campo, nos ensina como proteger a nossa família, a investir naquilo que parece perdido, Pai. Em nome de Jesus, derrama da Tua graça e da Tua glória sobre o Teu povo, e que esse Teu filho saia daqui com a certeza da sua vitória. Levanta a tua mão para o céu, abre a tua boca, meu irmão, abre a tua boca e só dá glória, só dá glória. Faz assim, ó, glória, 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 glória. Você que já entrou no Santo dos Santos, glorifica o Senhor nessa noite. Receba a adoração da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja aplauda bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Diga assim comigo: o segredo da minha vitória está na minha fé. Glória a Deus. Senta no teu lugar em nome de Jesus. Repita isso mais uma vez. Diga o segredo. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e profetiza para ela. Diga o segredo, meu irmão. Fala para ele: meu irmão, o segredo da tua vitória está na tua fé. Amém, amados? Você sabe que no texto que nós temos lido, neste propósito, hoje nós estamos na quarta e na última semana do nosso propósito de oração, onde temos orado pela família, e nós estamos estudando e nós estamos aprendendo acerca daquilo que Deus fez através da vida de um homem chamado Samar. E este homem, segundo a palavra de Deus, ele era um dos valentes de Davi. E se você for lá, a partir do versículo 8 do capítulo 23 de 2 Samuel, nós temos ali, a palavra de Deus, ela nos mostra uma relação de nomes, de pessoas que realizaram coisas grandes, de homens que realizaram bravuras, proezas, e em decorrência dessas proezas eles tiveram grandes vitórias. Homens que fizeram feitos notáveis, a ponto da fama destes homens se estenderem por todo Israel. Esses homens que outrora, e eu quero que você guarde isso, homens que outrora eram derrotados, homens que antes estavam caídos, esses homens agora eles vão ser restaurados pela fé, pelo poder da fé e pela sua ousadia. E se você abrir comigo, abra lá 2 Samuel, capítulo 23, qualquer coisa está aqui no telão. 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 8. Você vai ver que o texto ele nos mostra esses homens, assim como Samar era um deles. Esse texto ele vai nos mostrar homens que fizeram coisas grandes, e ele começa falando acerca de um homem que, por exemplo, sozinho conseguiu vencer 800 homens. Repita comigo assim: um só homem
Vamos participar comigo, diga, um só homem vai vencer 800 homens. Olha que coisa tremenda, versículo de número 8, estamos em 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 8, a Bíblia diz assim: esses são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Repita bem alto assim: e os feriu de uma vez. Então olha só que coisa, queridos, olhando assim, parece que esse Basebete, ele levou uma vida inteira, né? Quando a gente fala que um homem venceu 800 homens, o que a gente imagina? Não, peraí, esse homem ao decorrer da sua vida, ele vai enfrentar várias batalhas, e ele vai vencer 800 homens, 800 homens na batalha, 800 homens em guerra. Mas o texto está dizendo que ele venceu 800 homens em uma batalha. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Ele vai combater em uma batalha, ele vai vencer 800 homens. Ou seja, apesar de ele ser apenas um, Deus vai dar a esse homem uma força tamanha, que mesmo ele sendo um, ele vai vencer 800 homens. Diga a glória a Deus. Ou seja, Deus vai fortalecê-lo. Aí se você continuar no versículo 9, no versículo de número 10, a gente vai vendo o texto falando a respeito de um outro personagem, amigo de Samar. Esse homem chamava-se Eleazar. E assim como esse primeiro, assim como Josebe-Basebete, ele também vai ter uma grande vitória contra o inimigo. Vamos continuar lendo aqui. Estamos em 2 Samuel 23, verso 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando procuraram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel, este, ou seja, Eleazar, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. Amém, amados? Então veja que Eleazar, assim como Josebede, ele também vai ter uma grande vitória. Só que o detalhe que me chamou a atenção, no caso aqui de Eleazar, está no versículo de número 10. Olha o que ele diz aqui, ó, diz assim, estamos em 2 Samuel, capítulo 23, verso 10. Este, Eleazar, se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão. Diga comigo assim: e ficar a mão pegada a espada. Glória a Deus, amados. Então olha para cá para o pastor, para você entender. Você vê que esse Eleazar, ele vai matar tantos filisteus, mas ele vai ferir tantos inimigos, tantos adversários, que a mão dele, de tantas cãibras, ela vai ficar agarrada à espada. O inimigo vai vir e ele vai ferir, e ele vai lutar bravamente, e ele vai atacar, e ele vai vencer tantos adversários, tantos inimigos, que as cãibras vão fazer com que a sua mão se fechasse no punho da espada, e ele não vai conseguir mais largá-la. Queridos, e já em cima disso aqui, em cima desse detalhe, Deus ele começou a falar comigo muito tremendamente. Porque tanto Josebe, quanto Eleazar, como o próprio Samar, de quem nós temos estudado o mês inteiro, todos estes homens, eles vão ser conhecidos como guerreiros, como homens valentes, como homens vitoriosos. A Bíblia vai citar esses homens como homens que eram valentes, que conquistaram e que venceram guerras. Mas o que vai lhes garantir essas credenciais de vitórias, de vitoriosos, de guerreiros, não foi apenas a sua muita força. Não foi apenas o treinamento desses homens que rendeu a esses homens essas grandes vitórias. Até porque se você for na história, você vai descobrir que nenhum desses homens eram soldados. Esses homens, outrora, eles não eram soldados, mas eles vão ser vitoriosos por quê? Porque independente dos ataques do inimigo, independente da força que o inimigo tinha e que vinha contra eles, a característica principal, estes homens não largavam a espada. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? O inimigo vinha com 2, com 3, com 4, com 5 exércitos, mas a espada estava na mão. O inimigo se levantava, o dia mal chegava, a tribulação vinha, mas a espada continuava embanhada. Amados, ainda que o inimigo
ele viesse com armas poderosas, ainda que o inimigo ele viesse de uma forma devastadora e assustadora, ainda que ele bramasse como um leão, a espada não saía das mãos destes guerreiros. E vai ser justamente por isso, por eles não largarem a espada, é que eles vão ser conhecidos como esses homens vitoriosos que eles se tornaram. Queridos, e hoje o fato de você estar aqui, o fato de você ter deixado tudo, pastor, eu poderia estar em casa agora descansando, eu poderia estar com a família, pastor, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas o fato de você ter separado um momento para estar aqui no quartel-general de Deus, quem crê que isso aqui é o quartel-general do Senhor? Você saiu do teu trabalho, você veio aqui, você está no quartel. O fato de você ter deixado tudo para estar aqui mostra o quê? Mostra que tu é valente, amado. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diz: tu é valente, cabra. Fala para ele: tu é valente, rapaz. Tu é valente, amado. Porque para pensar comigo, nos tempos em que nós vivemos, amados, a gente está vivendo um tempo horrível, aonde o errado virou certo, aonde fazer o bem é tolice, aonde buscar ao Senhor é perda de tempo. Onde que você vai? Você vai para o baile? Você vai para o show? Não, eu vou para a igreja. Que igreja, rapaz? Que isso? Onde você vai? Você vai para a festa? Você vai para a balada? Não, eu vou buscar o Senhor. Ah, pelo amor de Deus, que caretice. Pois é. Nesses tempos difíceis que nós vivemos, o fato de você tirar um tempo da sua quinta-feira para estar aqui, mostra que você é um valente do Senhor. Glória a Deus, amados. Isso mostra que você quer vencer. Quem aqui quer vencer? Diga glória a Deus. Quem quer ver a família salva? Quem quer ver a vida abençoada? Diga glória a Deus. Pois é. Mas olha o que a palavra está dizendo. Olha o que Deus ele manda te dizer nesta noite. Você quer ter vitória no teu casamento? Você quer ver o teu filho convertido, a tua mulher transformada, o teu marido abençoado? Você quer ver a tua casa salva, meu querido? Então tira a tua espada da bainha, desembainha a tua espada, segura a tua espada na mão, porque enquanto você tiver com a espada na mão, Deus, o alto trono, vai liberar a vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. A espada tem que estar na mão. Diga comigo: eu não posso por nada. Mas repete com voz de campeão. Vamos lá, de guerreiro. Diga: eu não posso por nada largar a espada. É com a espada na mão que os filisteus vão cair por terra da tua vida. Sabe esse filisteu, esse demônio que assola a tua família, que assola o teu casamento, que tenta destruir você? É com a espada na mão que ele vai cair por terra. É com a espada na mão que Deus ele traz os livramentos. Quem não tem a espada não vive o livramento. Quem não tem a espada na mão não consegue vencer o filisteu. Nós estamos durante 4 semanas pregando acerca da minha família, meu campo, minha família. Samar vai ter uma grande vitória sobre os filisteus. Enquanto todos correram, Samar permaneceu no seu campo e Deus lhe deu vitória. Mas por quê? Porque dentre várias outras coisas que nós já vimos, Samar ele não largou a espada. Diga glória a Deus. Amém, amados? O próprio apóstolo Paulo, ao se referir às armas espirituais que nós precisamos ter para vencer as batalhas espirituais, até porque quando a gente fala de espada, quando a gente fala de batalha, quando a gente fala de guerra, nós não estamos falando de corpo a corpo, de luta contra a carne. Nós estamos falando de batalhas espirituais. A espada que não pode sair da tua mão é uma espada espiritual. E qual é a espada espiritual que vence o diabo? Qual é a espada espiritual que vence o inimigo? Qual é a espada espiritual a qual uma vez que você a tem na mão te dá vitória? A espada da palavra. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ao se referir a essas armas espirituais que a pessoa precisa ter para vencer, ele vai citar a mesma arma que os valentes de Davi, né, que o Eleazar, que o Josebede, que o Samar, a mesma arma que eles utilizavam. Paulo vai citar esta mesma arma, a espada, como um dos itens da armadura de Deus, para que a gente possa vencer as batalhas espirituais da vida. Pastor, e por que isso? Por que a espada é uma arma tão importante de vitória, a ponto dela ser falada na armadura de Deus, citada na armadura de Deus? Por que a espada é uma arma tão importante de vitória, a ponto desses homens
se tornarem guerreiros famosos por não largarem a espada. É simples. A espada ela é uma arma muito importante, porque a espada é a única arma que serve tanto para atacar quanto para defender. A única arma da armadura de um guerreiro, a única arma citada na armadura de Deus, que serve tanto para ataque quanto para defesa, é a espada. Se você olhar no texto que Paulo fala sobre a armadura, a gente consegue ter essa ideia. Vá lá comigo, carta aos Efésios, no capítulo de número 6. Carta aos Efésios, no capítulo de número 6. Veja o que diz aqui a partir do versículo de número 14. Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 14. Quem encontrou, dá um glória a Deus forte aí. Quem está vivo aí, diga amém. Aleluia, vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 14, diz assim a palavra: estai, pois, firmes, tendo cingido. Oi? Oi? Quem achou aí da glória a Deus? Amém. Então vamos lá. Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a e vestida a couraça da e calçados os pés na preparação do, tomando sobretudo o escudo da, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da, vírgula, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu irmão. A palavra é a espada que Deus usa para te dar o livramento. A palavra é a espada que Deus usa para me dar vitória diante das afrontas. Então veja que segundo Paulo ele fala aqui de 5 armas, ou seja, de 5 itens importantes na armadura para que a gente vença as batalhas. Ele fala da couraça, ele fala dos sapatos, ele fala do escudo, ele fala do capacete, ele fala da espada. Aí você pega a couraça protege o peito, não é? Quando você tem uma couraça, quando o guerreiro colocava a couraça, o que ele estava querendo proteger? Essa região aqui, a região do peitoral. Os sapatos protegem os pés. O escudo, ele protege o corpo e os braços. O capacete, ele protege a cabeça. Só que de todas essas armas, a única que além de defender, além de proteger, também me possibilita atacar. Glória a Deus, amado. Porque Deus ele não quer que você viva acuado não, meu irmão. Deus ele não quer que você fique ali só apanhando da vida. Deus ele quer que você reaja. Deus ele quer que você levante a tua cabeça. Deus ele quer que você pare com essa história de que eu não consigo nada, de que eu não posso nada, de que eu sou miserável, de que eu vim de uma família destruída. Meu irmão, você pode ter tido o pior passado do mundo, mas o teu passado não te define. Quem te define é Deus, através da glória dele sobre a tua vida. Aplauda bem forte ao Senhor. O que te define não é o teu passado, o que te define é a tua fé. Diga assim comigo: o que me define, diga bem alto, o que me define não é o meu passado, o que define é a minha fé. São os seus posicionamentos diante das situações, é a maneira, são as armas que você escolhe para lutar. Tem pessoas que usam armas para lutar que não são eficazes, mas quando eu uso as armas certas para entrar nas pelejas e nas batalhas, Deus me dá vitória. Pastor, e o que significa tudo isso espiritualmente falando? Queridos, Deus ao nos chamar para sermos soldados, tem soldado aí? Quem é soldado aí? Diga glória a Deus aí. Pois é, ao nos chamar para ser soldados, a nos habilitar para lutarmos e defendermos aquilo que é nosso, porque nós estamos no propósito de oração, meu campo, minha família. Então quando Deus ele nos levanta, ele nos chama e nos habilita para a gente lutar e defender aquilo que é nosso, ele não quer que a gente fique encolhido no canto, tomando pancada. Não, Deus quer que eu avance, Deus quer que eu ataque, Deus quer que eu conquiste. Diga glória a Deus. Deus quer que eu viva o melhor.
Entenda, eu tenho que me defender na hora certa. Eu não estou falando que tem momentos que você tem que se defender, meu irmão. Mas tem a hora certa de você atacar também. Tem uma hora que você tem que se levantar e dizer: chega, chega de opressão na minha vida. Tem uma hora que você tem que se levantar e dizer: chega, chega de ver o diabo usando a vida do meu filho, usando a vida da minha esposa. Chega de viver essa situação mirrada que eu tenho vivido. Chega de estar na igreja, mas está mais ou menos, de estar um crente morno. Chega, você tem que se levantar. E a única arma que me dá essa condição de maneira eficiente, de maneira eficaz, é a espada, querido. Qualquer outra arma que eu utilizar para atacar, que não seja a espada, qualquer outra arma que eu utilizar para ir para cima do inimigo, que não seja a espada, eu não vou conseguir ferir, eu não vou conseguir vencer. Queridos, talvez o inimigo tenha te atacado, você que está aqui nessa noite. Talvez o inimigo tenha atacado você, usando pessoas para te perseguir, seja no teu trabalho. Pastor, como o inimigo tem usado a boca da minha esposa para me ferir com palavras. Como o inimigo tem usado a vida do meu pai, a vida da minha mãe para me oprimir, pastor. Pastor, como o inimigo tem usado pessoas para se levantarem contra mim. Através de situações para te humilhar. E apesar de Deus ter dado a espada da palavra para você vencer em obediência a ela, querido, talvez aquilo que você deveria dominar, talvez na verdade é o que está te derrubando. Deus me deu a palavra, e Ele me deu autoridade para que através da palavra, empunhando a espada, eu vença o inimigo. Mas ao invés de vencer, por eu não saber usar essa palavra, por eu não saber manejar a espada, ao invés de vencer, eu estou sendo derrubado, eu estou sendo vencido. Só que nesta noite, o nosso general, que é Cristo, glória a Deus, amado, Ele está dizendo para você, ó, tira essa espada da bainha, desembainha a tua espada, te prepares para lutar, porque todos que vierem contra ti, eles irão cair por terra. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão, em nome de Jesus. Só que preste atenção numa coisa, meu querido. Presta atenção. Uma informação essencial. Até agora nós estamos vendo que a arma mais poderosa na batalha, para a gente vencer o inimigo, para a gente vencer as situações, porque a gente tem que usar a palavra não só para vencer o inimigo, mas para vencer situações. Às vezes o inimigo ele usa situações para tentar te envergonhar, para tentar te humilhar, para tentar te ferir, te entristecer. Mas quando você usa a palavra, quando você tem o domínio, como Jesus no deserto, não é? O inimigo se levantou contra Jesus no deserto. E Jesus ele não usou a ira, ele não usou a raiva. Jesus ele não usou as mãos, Jesus ele não usou armas carnais, ele só usou a palavra. E em cima de cada situação que o inimigo veio, Jesus através de uma palavra jogou o inimigo por terra e ele fugiu. Glória a Deus, amado. E é isso que nós temos que fazer. Só que vamos entender uma verdade espiritual. Apesar da palavra de Deus ser eficaz na batalha, apesar da palavra de Deus ela ser a espada que fere o inimigo e que nos dá a vitória, o escritor da carta aos Hebreus, ele vai fazer uma recomendação muito importante acerca da palavra. Sabe aquelas letras miúdas? Ó, você está com uma A, você tem a espada é uma bênção, a palavra nos dá vitória, a palavra nos faz vencedor, mas tem uma pequena recomendação. E ele vai fazer essa recomendação lá em Hebreus. Abra comigo lá, carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus no capítulo 4. Veja o que a palavra vai dizer aqui. Hebreus, carta aos Hebreus no capítulo de número 4, no versículo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Verso 12, diz assim a palavra. Presta atenção nisso aqui. Porque a palavra de Deus é o que, igreja? Ela é viva e, diga mais alto, ela é viva e, aí ele continua dizendo, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
pensamentos e intenções do coração. Olhe para cá e preste atenção. O escritor de Hebreus está dizendo que, uns dizem que é Moisés, outros dizem que é Paulo, mas como nós não temos um consenso, a gente diz o escritor de Hebreus. Ele diz o seguinte, que apesar da palavra de Deus ela ser uma arma eficaz para atacar, apesar da palavra de Deus ela ser uma arma poderosa para nos dar vitórias, ela tem dois gumes, ou seja, ela tem duas lâminas, ela tem duas faces, ela tem dois cortes, que dependendo de quem use, e de como essa pessoa use, ela pode ferir a própria pessoa. Glória a Deus, amados. Então vamos recapitular. A espada é uma arma poderosa. Quando eu tenho a espada nas mãos, eu tenho como me defender e atacar o inimigo. Quando eu não tiro a espada da mão, Deus me dá o livramento e através da espada eu tenho vitórias. Glória a Deus por isso. Mas aqui em Hebreus ele faz uma recomendação, mas cuidado. Cuidado. Porque essa espada ela tem dois cortes. E dependendo de como você use, ela pode ferir o inimigo, mas ela pode ferir a você também. Numa certa feita, assim como os filisteus afrontaram o José e Bassebete, o Eleazar e o próprio Samar, diz a palavra que um filisteu chamado Golias, e você conhece muito bem essa história, ele vai afrontar o exército de Israel. Só que assim como Samar e assim como os outros guerreiros, assim como eles se mostraram homens valentes diante das adversidades, valentes diante dos inimigos, diz a Bíblia que Davi, cheio de coragem e mais ainda, cheio do Espírito Santo, Davi vai enfrentar aquele gigante. Davi vai enfrentar aquele guerreiro. Só que o grande detalhe é que no momento da batalha, a espada, que era a arma de vitória, que era a arma eficaz, ela não estava na mão do Davi. Ela estava na mão de quem, igreja? Ela estava na mão do Golias. Davi disse, eu vou para cima desse incircunciso. Eu vou para cima desse filisteu. Esse camarada está afrontando Deus. Eu vou lá. Eu vou comprar esse barulho. Eu vou lá. Porque eu vou em nome do Senhor. Só que quando ele chegou lá, no campo de batalha, não era na mão de Davi que a espada estava. A espada estava na mão de Golias. Diga assim comigo, quem tinha a espada, vamos repetir, vai, diga, quem tinha a espada, não era Davi, era Golias. Mas aí eu pergunto para você, gente, quem era Golias, hein? Golias era alguém sem temor. Quem era Golias? Golias era um homem que não tinha temor de Deus, que não servia a Deus, que não era fiel a Deus. E vai ser justamente por ele não ser fiel, por ele não ter temor, por ele não buscar a Deus, que ele não só vai perder a peleja, como ele também vai perder a espada. E detalhe, ele vai ser morto pela própria espada que estava na sua mão. Ele não só vai perder a guerra, ele não só vai perder a peleja, mas ele vai ser morto pela própria espada que ele estava embaiando. 1 Samuel no capítulo 17, eu quero que você abra lá, vamos ver isso aqui. Primeiro livro do profeta Samuel, do capítulo de número 17. Olha o que a palavra vai dizer aqui no versículo 45. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Versículo 45 diz assim a palavra de Deus, preste toda atenção. Diz assim, Davi porém disse ao filisteu, Tu vens a mim com a espada, e com a lança, e com o escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado.
Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não apenas com espada, com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Sem espada na mão eu vou te matar, Golias. Diga glória a Deus aí, porque o Senhor está comigo. Você pode dar glória a Deus aí? Mas olha o que vai acontecer, versículo 48. E sucedeu o quê? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ou seja, a espada estava na mão do inimigo, ele estava sem espada nenhuma. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, diga glória a Deus, e tirou-a da bainha, e matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Diga glória a Deus. Querido, preste atenção no detalhe que esta palavra nos traz. A espada na mão representa a palavra de Deus. Então diga: eu não posso deixar a espada, eu não posso deixar a palavra. Mas eu quero que você entenda uma verdade espiritual nesta noite. Não adianta eu somente ter a palavra de Deus nas minhas mãos. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus capa a capa. Não adianta eu saber o que a palavra de Deus me diz, mas não cumpri-la. Ou pior, não adianta eu saber o que a palavra manda eu fazer e ainda assim eu fazer o oposto que ela manda. O problema não é ter a espada na mão. O problema não é ter a palavra de Deus. O problema é ter uma vida de acordo para usá-la da maneira correta, a fim de obter aquilo que Deus tem como promessa para a minha vida. Você sabe por que tem muito gigante que não cai na sua vida? Na minha vida? Você sabe por que muitos gigantes que se levantam nos afrontam e a gente não consegue vencer? Não é por falta de espada, não é por falta de palavra, é que a nossa vida não está de acordo. Aí quando a gente vai usar a espada, em vez da espada ferir o inimigo, nós somos feridos por ela. Amado, a espada ela tem que ser para fazer você avançar. Só que muitas das vezes, ao invés da gente avançar contra o inimigo, ao invés da gente ferir o inimigo, ao invés da gente se levantar, ao invés da gente avançar, a espada tem nos ferido. O que derrubou o gigante foi uma pedra, mas o que matou o gigante foi a espada dele própria. A espada estava na mão dele. Quando você não é apto para segurar a espada, olha aqui, quando você não é apto para manejar a espada, a tua própria espada te fere. A tua própria espada, a própria palavra de Deus te condena. A própria palavra de Deus faz com que você caia com que você seja condenado. E ao ser condenado pela própria palavra que eu conheço, ao ser ferido pela própria espada que eu manejo, não há como vencer. Na carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 22, o apóstolo Paulo ele diz assim, que bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. Você pode dar um glória a Deus aí? Bem-aventurado é o homem que diz, prostituição é errado, mas não cai em prostituição. Bem-aventurado é o homem que diz, fornicação é pecado, adultério é pecado, e não se condena com essas coisas.
Mas e quando você usa da palavra para ensinar aos outros, mas você é reprovado pela própria palavra que você ensina? O que é isso? É você ser ferido pela sua própria espada. Paulo diz: bem-aventurado, abre os teus ouvidos e escute isso. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo. Não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. Esse é o maior perigo da espada. O nome dessa mensagem é o perigo da espada. A espada é poderosa, sim ou não? Sim ou não, igreja? A espada me dá vitória, sim ou não, igreja? A espada me dá livramento, sim ou não, igreja? A espada me protege, sim ou não, igreja? Mas se eu der mole, ela me fere. Mas se eu começar a vacilar, eu sou ferido pela própria espada. O maior perigo da espada é eu ser ferido pela própria espada que eu manejo, por não saber manejá-la bem, por não ter uma vida de acordo. O maior perigo da espada é eu ser condenado pelas coisas que nela eu aprovo. O que é você ser condenado naquilo que você aprova? É você contrariar as verdades bíblicas que você conhece. O que é você ser condenado naquilo que aprova? É eu não ter temor a ponto de eu ser ferido, de eu ser condenado pela própria palavra que me ensina a não pecar. Meu Deus. Queridos, nós temos que ter temor de Deus. Sabe por que Deus está trazendo essa palavra? Para dizer para mim e para você: você tem que ter temor, meu filho. Você quer ter vitória, tem que ter temor. Você quer viver uma vida diferente, você tem que ter temor, meu querido. Sabe por quê? Porque se a gente estiver dentro da igreja e não tiver temor, se a gente dizer que serve a Deus e não tiver temor, pela mesma espada que deveria nos proteger, assim como Golias, eu posso ser ferido e até morto por ela. Se eu não tiver temor, ao invés da espada me servir como arma para ter vitória, a espada vai ser um instrumento que vai trazer condenação para a minha vida. Ou seja, espiritualmente falando, a própria palavra que foi feita para me abençoar, se eu não tiver cuidado, pode ser a mesma que me condenará. Diga comigo assim: a palavra que foi feita para me abençoar, que foi feita para me ensinar as coisas certas que devo fazer, pode ser a mesma palavra que vai me condenar. Guarde isso, queridos, olha aqui, ó, guarde isso. A palavra de Deus só é uma arma eficaz. Guarda isso aí. A palavra de Deus, ela só será uma arma eficaz na mão de quem é fiel. Amém? Na mão de quem tem compromisso com Deus. Na mão de quem tem vida com Deus. Na mão de quem deseja ser treinado, fortalecido e transformado por Deus. Porque na mão do infiel, ela só serve de condenação e morte. Mais nada. Olha que coisa. Mesmo Golias tendo uma espada na mão, amado, isso é tremendo. O que aconteceu com Elias é o retrato de muitos crentes da nossa geração. Olha que coisa, mesmo tendo uma espada na mão. Amado, tem crente que mesmo tendo o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, conhece a Bíblia, conhece a palavra, dá glória a Deus e aleluia, pessoa usadíssima por Deus, mas consegue ser derrotado. Consegue não romper, consegue viver uma vida de vergonha, mesmo tendo a espada na mão. Golias, mesmo tendo a espada na mão, ele vai morrer. Por quê? Porque era infiel, porque não servia a Deus, porque não obedecia. Enquanto que o Davi, mesmo sem ter uma espada na mão, ele vai receber a espada e vai vencer o inimigo, porque ele era fiel. Amém, amados? Por isso que eu digo, para manejar a espada, para ser revestido da armadura, para lutar e vencer em Deus, tem que ser fiel.
A palavra que Deus está trazendo nesta noite. Estamos encerrando o nosso propósito de oração, meu campo, minha família. E nesse propósito de oração, através da vida de Samar, a gente foi aprendendo, através de algumas características, coisas que nós devemos fazer, posicionamentos, posturas que nós devemos adotar na nossa vida, para que venhamos ter uma vida de vitória, para que a nossa casa, para que a nossa família, para que aquilo que é nosso seja guardado e preservado. E nessa mensagem de hoje, Samar, assim como seus outros amigos valentes, guerreiros, assim como Eleazar, assim como Josebe, eles eram homens que empunhavam a espada. Eles eram homens que não largavam a espada. Mas deixa eu dizer uma coisa, não basta só empunhar a espada, tem que viver aquilo que ela ensina. Glória a Deus, amados. Tem que viver a palavra de Deus. Eu queria pedir a você que se colocasse de pé, toda a igreja. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria que você viesse dar para Jesus a tua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você faça o melhor para Deus essa noite. Mas só vale se for o melhor. Amém? Isso. Abre a tua boca nessa noite. Aplauda bem forte, diga glória a Deus aí. Mas diga graças a Deus. Quantos aqui querem ver a vitória do Senhor na sua casa, na sua vida e na sua família? Diga